reuniões mediúnicas, nossos irmãos se manifestam. Agradecemos a Deus a dádiva da vida eterna, o livro dos médiuns, o maravilhoso ao sobrenatural, a vida continua, há muitas moradas na casa de meu Pai. Lembrando que são palavras do nosso mestre amado Jesus, que se manifesta através do Evangelho segundo o Espiritismo. Porventura a mediunidade é florável, ele e agradece que é uma oportunidade de trabalho que o nosso Pai nos oferece. Jesus Cristo nasceu para levar paz e esperança a todos nós, filhos de Deus. Vamos dar as nossas mãos e agradecer a Deus nosso Pai. O Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra o caminho à paz. Prometa a nós mesmos: eu vou melhorar. Não quero ter ódio. Ensina, Pai, a perdoar. Eleve o pensamento a Deus, viva sem rancor, pratique a caridade que Jesus nos ensinou. Boa lei que põe em prática os ensinamentos de Jesus. O fardo se torna leve e a vida mais alegre. Fiquem todos com Deus, a vida vai melhorar. Faça a leitura do Evangelho com a família no lar. Boa noite a todos. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso guia e modelo e espiritualidade maior que nos inclui e nos assiste nesse instante, possa continuar derramando a sua luz sobre cada um de nós e que possamos receber da espiritualidade maior o lenitivo que nós viemos em busca nesta noite, nesta casa. Rogando ainda a nossa Mãe Maria, que ela possa levar a todos os nossos irmãos que partiram deste plano pela porta do suicídio, onde quer que se encontrem, a paz, o equilíbrio, o arrependimento e o amparo necessário para que possam estar no nosso seio novamente em breve. Nós vamos falar hoje sobre médium e mediunidade, tema recorrente dentro das casas espíritas, na seara espírita, e que sempre as pessoas nos indagam. Então, o que é ser médium? O que é mediunidade?
Como saber se eu sou ou não médium? Então nós vamos tratar disso essa noite. Allan Kardec afirma que todos somos médiuns, uma vez que todos sofremos influências dos espíritos em nossos pensamentos, palavras e atos. Nós já falamos disso aqui em outra oportunidade. A questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec indagou da espiritualidade maior. Influem em nossos pensamentos os espíritos? E que foi que ele obteve de resposta da espiritualidade? Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos regem. Então, muitas das vezes, a gente tem a impressão de que os pensamentos que nos ocorrem são nossos, e na realidade não são. Nós estamos sendo influenciados pela espiritualidade, seja por espíritos bons, seja por espíritos negativos, sedentos de mágoa, de rancor, que nos encontram no plano da carne e que vêm cobrar de nós aquilo que nós cometemos equivocadamente com relação a eles nas vidas passadas. Então, muitas das vezes, quando a gente chama o irmão de obsessor, que a gente está sofrendo uma obsessão, que eles estão nos obsediando, na realidade são irmãos nossos, credores nossos, a quem nós devemos e muito pelas faltas que nós cometemos com relação a eles. Então, por isso que Kardec fala que eles influem muito naquilo que nós fazemos. Por isso que nós temos 3 tipos de obsessão: obsessão simples, a obsessão por subjugação e a fascinação. A simples é aquela em que os espíritos vão incutindo em nosso pensamento algo que nós devemos fazer, e depois passa para o segundo grau da fascinação e por fim da subjugação, que antigamente chamávamos de possessão, que era o espírito tomar conta do nosso corpo, da nossa mente. Então, por isso que a gente tem que estar sempre com os pensamentos elevados, por isso que a gente tem que estar sempre com sentimentos na prática do bem e da caridade, para que a gente possa ter um concurso dos espíritos bons a nos auxiliar. No capítulo 14 do Livro dos Médiuns, Kardec diz o seguinte: todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por este fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médios. Todos nós, como dito agora, através da questão 459 do Livro dos Espíritos, sofremos as influências dos Espíritos. Então, todos nós somos médios. Só que na acepção da palavra médium, na realidade, é considerado apenas aqueles que produzem fenômeno, aqueles que veem os espíritos, aqueles que ouvem os espíritos, aqueles que psicografam, aqueles que transportam, os médiuns de cura. Esses são considerados realmente médiuns ostensivos, aqueles que produzem o fenômeno. Mas isso não quer dizer que nós não somos médiuns, aqueles que não têm essa capacidade orgânica, porque todos nós temos. Tanto é que ele fala, essa é faculdade inerente ao homem. Que faculdade? A faculdade mediúnica. Todos nós temos essa faculdade. Qual de nós aqui que nunca adentrou num ambiente, falou, nossa senhora, que ambiente gostoso, salutar, que paz, que harmonia, que sensação agradável, gostosa. Mas de igual forma, qual de nós aqui que nunca entrou num ambiente e falou, Deus me livre, uns arrepios, que coisa ruim, que ambiente desagradável, pesado, que a gente costuma falar, né? Que ambiente pesado. Por que isso? Pela nossa capacidade mediúnica, pela nossa faculdade mediúnica. É a espiritualidade agindo sobre a nossa faculdade. Só que tem espíritos encarnados que têm essa capacidade mais desenvolvida, que a gente chama de médium ostensivo. São os médios que têm capacidade de enxergar aqui agora toda a espiritualidade desencarnada que está aqui, que é em número muito maior do que nós, que está aqui assistindo a essa explanação.
que tem capacidade de ouvir, que tem capacidade de ver, de sentir. Então, a isso Kardec denominou, juntamente com a espiritualidade maior, de médium ostensivo. Chico dizia o seguinte: sou um simples pregador de cartazes convidado à festa do reino. Olha o tamanho da humildade dele. Um ser, na capacidade de Chico, que tinha todas as mediunidades, falar isso. No livro Emmanuel, do próprio Emmanuel, que é que quem acompanhou Chico durante sua existência, existe um capítulo onde nós encontramos a seguinte indagação: quem são os médiuns em sua generalidade? No geral, quem são os médiuns? Não são missionários na acepção comum do termo. Muitas das vezes a gente acha que os médiuns são missionários, e na realidade, na acepção da palavra, não são missionários. Nós temos alguns médiuns que nos foram missionários, como Divaldo é missionário, como Chico foi um missionário, Bezerra, mas são almas que fracassaram desastradamente e que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e limitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. Então, muitas das vezes a gente acha que o médium é uma pessoa especial, que é um missionário. Muito pelo contrário. Somos nós resgatando as dívidas que nós contraímos nas vidas passadas, porque nós fracassamos desastradamente, cometemos todos os tipos de delito, matamos, roubamos, espoliamos, queimamos, e aí Deus nos concede a oportunidade bendita de virmos como médium, para que a gente possa acelerar o nosso processo de crescimento, para que a gente avance. Aí nós vamos ter que, através da mediunidade, auxiliar a encarnados e desencarnados. E isso é um compromisso que nós assumimos antes de reencarnar, através dos nossos guias, através do nosso anjo guardião. Lá no nosso projeto reencarnatório, lá antes da gente nascer nessa presente encarnação, muitos de nós sentamos com o nosso guia espiritual, com o nosso anjo da guarda, e falamos: não, isso aqui eu dou conta de fazer, isso aqui eu dou conta de suportar, essa doença aqui pode me deixar com ela que eu vou aguentar. Mas aí a gente chega aqui e muitas das vezes nós somos fracos, fraquejamos, e aí o que a gente faz? Deserdamos da vida, suicidamos, aí aumentamos ainda mais a nossa carga de compromisso para com Deus, porque somente Ele tem o direito de nos tirar a vida. Então é assim que funciona. Médium não é um ser diferente, não é um ser especial, muito pelo contrário, é um endividado maior do que as demais pessoas, cumprindo nessa presente encarnação esse resgate, essa expiação. Então não é um espírito superior na grande maioria. Muitas das vezes pode ser se ele vem em missão, se ele escolhe vir. Chico, porventura, se escolher retornar ao plano da Terra, vai vir como missionário. Bezerra, Madre Teresa de Calcutá, Dom Helder Câmara, tantas obras, tantos espíritos nobres poderão voltar, mas simplesmente como missionários. Então o médium não é um ser privilegiado, é um grande devedor em fase de reajuste espiritual. Está aqui pagando as dívidas, rasgando algumas promissórias, para voltar na próxima reencarnação melhor. Está sujeito a influências e obsessões. Chico sofreu uma obsessão de um irmão, quase 30 anos. Divaldo, de igual forma, quase 30 anos sofrendo obsessão, até que ele adotou aquela criança afrodescendente, que ele falou: agora eu vou cuidar dessa criança como ela deve ser cuidada. Ele já sabia que aquela criança era a mãe daquele obsessor. E aí o obsessor: o que você vai fazer com essa criança?
Falou assim, vou maltratá-la, vou dar beliscão nela todo dia. Sabia que era a mãe dele, do obsessor, aí o obsessor falou assim, você vai fazer isso mesmo com essa criança? Eu vou. Todo dia eu vou beliscar. Brincando, logicamente, com o obsessor. Ele falou assim, você não tem coragem? Eu falei, lógico que não. Vou amá-la como eu amo todos os meus filhos da casa, da mansão do caminho. E assim foi feito. E aquele que era o obsessor dele, que tentava todo o tempo obsediar, fazer com que Divaldo Pereira Franco fracassasse, acabou sendo o quê? Amigo do Divaldo. Então assim somos nós temos vários obsessores a todo tempo atormentando, para a gente ir para o caminho do mal, o caminho errado, e muitas das vezes a gente fraqueja e vai realmente. É aquele anjinho soprando de um lado, é o capetinho soprando do outro, e a gente só vai para o lado errado. É desde criança que a gente escuta os avós falando isso, ouve a intuição dos anjinhos, não ouve a intuição do capetinha, mas a gente sempre procura o caminho mais fácil. Assim foi com o Divaldo, assim foi com o Chico. E que jeito que eles fizeram para se livrar dessas influências, dessas obsessões? Através da prática da caridade, através do trabalho no bem, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como gostaria que fosse amado. Então deve agir como médium na vida, no centro espírita e principalmente fora dele. Por isso que a gente escuta muito, nós vamos falar aqui mais no finalzinho, mediunidade com Jesus. O que é mediunidade com Jesus? É praticar a mediunidade fora da casa espírita, praticando a benevolência, a indulgência, o perdão, auxiliando aquele que necessita, orando por aqueles que necessitam, acolhendo aqueles que nos buscam, consolando, esclarecendo, orientando. É esse o papel do médium e de todos nós como espíritas cristãos. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, chama-nos a atenção para a importância do estudo. Elevemos nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido e apuremos a qualidade de nossa emoção pelo exercício constante das virtudes superiores, se nos propomos recolher a mensagem das grandes almas. Ora, todo médium que quer receber mensagens das grandes almas, de espíritos bons, de espíritos elevados, precisa o quê? Precisa estudar, precisa educar-se moralmente. Não tem outro caminho, é só pela elevação moral que vamos receber mensagens do mais alto, de espíritos elevados, de espíritos puros. Caso contrário, na maioria das vezes nós vamos receber o quê? A intuição, vamos receber a mensagem de espíritos sofredores, de espíritos vingativos, espíritos zombeteiros, brincalhões, que querem nos induzir ao erro. Por isso a necessidade do estudo. Jesus já nos havia dito: amai-vos, eis meu primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Então nós temos que estudar se a gente quer praticar bem a nossa mediunidade. Ninguém entra num laboratório de química para manusear aqueles produtos no laboratório de química se não é formado em química. É explosão na certa. Da mesma forma, o médium que não estuda querer ir para uma reunião mediúnica, ele não sabe que tipo de espírito vai se aproximar para comunicar com ele. Se é uma comunicação séria, se é uma comunicação instrutiva, se é uma comunicação frívola. Então, ele tem que estar preparado para a natureza das comunicações, para saber que tipo de espírito está comunicando. Não basta um espírito se comunicar através do médium e falar Chico Xavier, Bezerra de Menezes. Não. Ele pode estar induzindo o médium ao erro. E isso acontece com muita frequência, mais do que a gente possa imaginar. E às vezes o médium envaidecido pela sua mediunidade acaba sendo obsediado pela fascinação, e aí entra em descrédito, porque aquela mensagem não é nem de Bezerra nem de Chico, é de um espírito brincalhão, zombeteiro, que está utilizando da fascinação, da falta de humildade desse médium. Por isso a necessidade do estudo. Então a gente sempre costuma dizer que existe mediunidade e mediunismo.
Mediunidade é o exercício da mediunidade através do estudo. E mediunismo é o exercício da mediunidade sem estudo. É você dar vazão, guarida, para qualquer espírito se aproximar e fazer uso de você, seja pela psicografia, seja pela psicofonia, sem que você tenha preparo, sem que você tenha estudo, sem que você saiba que tipo de espírito está comunicando. Então, toda mensagem que porventura recebemos em uma casa espírita, a gente tem que olhar se ela está de acordo com o que Kardec nos ensinou. Se ela estiver de acordo com o que Kardec nos ensinou no livro dos médiuns, no livro dos espíritos, no Evangelho, na Gênese, no céu e inferno, nós podemos ficar despreocupados. Não interessa que nome que o espírito dê na mensagem, é Chico Xavier, é Bezerra, é Cáritas, é Fenelon, não interessa. Está de acordo com o que Kardec escreveu? Podemos dormir tranquilos, porque aquela mensagem é uma mensagem boa, perfeita. Emmanuel disse isso para o Chico Xavier: se algum dia ficares na dúvida entre o que eu disser e o que Kardec escreveu, fique com Kardec. E Emmanuel é um dos espíritos mais iluminados que se aproxima do Cristo e que orientou, norteou toda a vida e a conduta do Chico. Então ele disse isso para o Chico: entre eu e entre Kardec, fique com Kardec. Então todas as vezes que a gente assistir um filme espírita, todas as vezes que a gente lê um livro que fala que é espírita, você tem que ver se ele bate com o que Kardec escreveu, porque senão ele pode ser um livro de autoajuda, espiritualista, mas ele não é espírita. Torno a repetir: espírita é quem acredita na comunicação dos espíritos, quem acredita na reencarnação e quem acredita na imortalidade do espírito. Espiritualista acredita no ser superior, acredita em Deus, mas acredita em céu e inferno, não acredita que os espíritos possam se comunicar conosco e não acreditam na imortalidade da alma. Então essa é a diferença entre espírita e espiritualista. E se questionar e perguntarem para você: você é espírita kardecista? Não, sou espírita. Porque a obra não é de Kardec, a obra é dos espíritos. Nós somos espíritas. Comungamos os ensinos dos espíritos. Kardec simplesmente codificou, colocou no livro aquilo que os espíritos ditaram para ele. Então a obra não é de Kardec, é a obra dos espíritos. Por isso que a gente chama de princípio da universalidade dos ensinos dos espíritos. Porque tudo que os espíritos disseram aqui no Brasil, disseram no Japão, nos Estados Unidos, na Ásia, na África, e codificou Kardec. Ele utilizou-se de mais de 1000 casas espíritas esparramadas pelo mundo. E depois ele verificou se as respostas batiam. E as 1019 perguntas e respostas que constam no Livro dos Espíritos, na segunda edição, que a primeira tinha 511, foram todas elas unânimes. Então, o médium nada mais é do que um tradutor, um intermediário daquilo que o espírito deseja comunicar. Então, o médium não capta palavras, o médium capta sentimentos e pensamentos e emoções. O espírito, ele não adentra o corpo do médium. O espírito, ele se aproxima cerca de 15 centímetros do médium, utilizando-se da sua glândula pineal ou da epífise. Os espíritos dirigentes da reunião mediúnica cedam o médium, ele entra em transe e aí ele capta esses pensamentos e essas emoções do espírito, e aí sim, ele escreve ou ele fala. Não é um espírito adentrar, houve incorporação. Não é incorporação, é manifestação mediúnica. O espírito não adentra o corpo do médium, ele simplesmente se aproxima, e a partir do momento que o médium entra em transe, através da sua glândula pineal, ele entra em transe e aí sim ele começa a psicografar ou através da psicofonia. A tradução é do médium, porque muitas das vezes vem um espírito, por exemplo, raivoso, vingativo, ele quer que o médium quebre essa mesa, fale palavrão, mas o médium, por isso que ele tem que estudar, por isso que ele tem que ser preparado, porque ele tem que filtrar.
Ele não pode dizer tudo que aquele espírito quer manifestar naquele momento. Então vem um espírito numa reunião de desobsessão, e ele é um espírito que quer vingança contra mim. Vou matar, eu quero acabar com a vida dele, porque ele acabou com a minha vida na vida passada, tal. Aí o esclarecedor, dialogando com o espírito que está se manifestando através daquele médium, vai dialogar, vai falar com ele a respeito do perdão, através da benevolência, da indulgência. Se ele aceitar, é um filho pródigo retornando à casa do pai. Se não aceitar, ele vai ter outras oportunidades em outras reuniões, em outras casas, quando ele estiver preparado para perdoar e começar a traçar o seu novo projeto reencarnatório. Então, o médium tem que ter esse preparo para ele poder dizer aquilo que o Espírito está querendo dizer. Por isso, a necessidade de apurarmos a qualidade de nossas emoções, pelo exercício constante das virtudes superiores. É o que a gente chama na casa espírita de reforma íntima, de reforma moral. Nós precisamos nos elevarmos gradativamente, dia após dia, a nossa evolução moral, a nossa evolução espiritual. Porque somente assim nós vamos atrair espíritos bons para a nossa companhia. Médium é toda pessoa que sabe usar a mediunidade e se tornou um instrumento pelo qual os desencarnados se comunicam com os encarnados. É o tradutor, é o medianeiro. O médium, cultivando o estudo constante do Evangelho, abre a faculdade receptiva para as intuições superiores. Por isso que ele tem que estar sempre lendo o Evangelho, praticando o Evangelho, praticando a caridade, exercendo a caridade, principalmente, por isso que nós dissemos, mediunidade com Jesus fora da casa espírita, não é somente dentro da casa espírita. A mediunidade deve ser exercitada fora, no convívio com as pessoas, no auxílio, no trato com aqueles que nos cercam, nos rodeiam. Como saber se sou médium ou não? A manifestação da mediunidade é percebida por sensações orgânicas variadas, que podem ser confundidas com enfermidades físicas ou psicológicas, quando perturbadoras. Como é que chama na casa? Não, lá perto do Campo de Independência, aquela casa espírita. Sanatório Espírita. Sanatório Espírita está cheio de espíritas que desconhecem a sua mediunidade, que os pais colocaram lá dentro, que os familiares levaram, que era católico, que era evangélico, e era coisa do diabo, estava vendo coisa do diabo, estava ouvindo coisa do diabo. E isso, hoje, já está melhor. Imagina há 100 anos atrás, 150 anos atrás. Quantos médios foram parar nos manicômios? Quantos médios foram queimados na fogueira pelos religiosos? O próprio Divaldo fala que ele foi médium, foi padre há 400 anos atrás, e aquele obsessor dele foi ele quem queimou. O Divaldo narra isso, que há 450 anos atrás ele era da igreja católica, ele queimou aquele espírito e ele não perdoava. Olha só, 400 anos na nossa era, porque na espiritualidade é diferente. O Divaldo já está aqui, já reencarnou várias vezes, e esse espírito já há 450 anos não perdoava. Está atrás do Chico, do Divaldo. Então calcula. O que nós somos? Imagina o que nós fizemos nas nossas vidas passadas. Se nós ainda temos pensamentos de vingança, quando a gente assiste eu tenho mais de 15 anos que eu não assisto televisão canal aberto, mas muito mais de 15, porque eu não adianta. O que eu gosto de jornal de manhã, na hora do almoço, de noite, só para ver coisa ruim? Coisas boas alguém vem e me fala, para ficar com aquelas vibrações, ter pesadelo, ter sonhos, desdobramentos à noite ruins, para quê? E aí a gente assiste um jornal, vê uma coisa desagradável, aí toma conta de nós o quê? Sentimento de vingança. Por que não morre uma praga dessa? Por que isso e aquilo? Aí, olha o que sai de nós. Que devemos ser exemplos de espíritas, de cristãos, só sai coisa ruim do nosso pensamento. Aí quem que a gente atrai? Espíritos com o mesmo sentimento de vingança, de morte, de raiva.
Por isso que nós temos que cuidar dos nossos pensamentos. Por isso que eu não canso de repetir: diga-me o que pensas, que dir-te-ei com quem andas. É só saber o que a gente pensa. Se os nossos pensamentos são na prática do bem e da caridade, nós podemos ficar tranquilos. Está cheio de espíritos bons nos acompanhando, nos intuindo: vai por aqui, faz o bem, faz o bem. Mas se a gente já levanta atravessado, com mágoa, com rancor, azedo, atropelando todo mundo, quem é que vai se encostar perto de nós? Aqueles irmãozinhos que também se comprazem com esses mesmos sentimentos. Vai, atropela, xinga, bate, briga. É desse jeito. Para exercê-la é preciso estudo e exercício disciplinado. Exercer a mediunidade é o que o Chico dizia. Mano, disciplina, disciplina, disciplina. Mano, eu cansou de dizer isso para o Chico. Chico, você só precisa de 3 coisas. De quê? Disciplina, disciplina, disciplina. Nós somos disciplinados? Não somos. A mediunidade é uma coisa sagrada que deve ser praticada santamente, religiosamente. Allan Kardec já nos fala isso no Evangelho do capítulo 25. A doutrina espírita nos explica que a mediunidade é uma faculdade orgânica, parte do corpo físico, que se manifesta de forma específica em cada um de nós. Então, cada médium, não tem jeito de falar assim, como é que é a sensação? Porque cada médium tem um tipo de sensação. Ele vai ter ectoplasmia, aquela sensação de enjoo, de vômito, mas que não é vômito, é da combinação dos fluidos. A gente chama isso na espiritualidade de ectoplasmia. Ele vai ter tonteira, ele vai ter dor de cabeça no dia das reuniões mediúnicas. Vai ter um punhado de sensações. Da hora que ele levanta, às vezes até 2 dias antes da reunião mediúnica, ele já começa a ter sensações, começa a ter vibrações, modificação no seu comportamento orgânico. Por quê? Porque os espíritos que ele vai receber, que vão se manifestar através dele, já começam a se acoplar. Então, a mediunidade é a faculdade de perceber os espíritos, as almas dos homens que viveram na Terra. Então, quando a gente fala de espírito, a gente não precisa ter medo. Seremos nós amanhã na espiritualidade livre dessa veste carnal. Nós vamos deixar esse lixo lá no cemitério e o espírito segue para... Então, tanto é que nós não necessitamos, para reverenciar os nossos entes queridos, ir no cemitério. Lá só está o lixo. Quando a gente joga o lixo fora na segunda, quarta e sexta, a gente vai lá no lixão ver o que foi feito no lixo? Ninguém vai. Para que a gente vai no cemitério? Nossos entes queridos não estão lá, estão do nosso lado. Você quer lembrar do seu ente querido que partiu? Está com saudade dele? Ore por ele, faça uma comida que ele gostava, arranca uma flor, põe uma flor que ele gostava, uma orquídea, uma rosa, uma música que ele gostava, põe aquela música, ouve aquela música, sinta a presença dele. Ele vem te visitar em sonhos toda noite, você vai visitá-los em sonhos toda noite, só que não lembra. Em desdobramento, que a gente chama na espiritualidade. Não precisamos ir no cemitério, mas devemos respeitar aqueles que vão. Mas lá está o que lá? Está o nosso lixo. O espírito, a não ser que eu esteja preso à matéria. A mediunidade representa a oportunidade santa para um acerto de contas com a vida, ocasião em que deve funcionar como um buril nas mãos hábeis do escultor. O buril é uma ferramenta metálica para lapidar, as pedras que o escultor utiliza. Então devemos, antes de tudo, entender o médium como aquele que tenta resgatar uma hipoteca de avultada quantia. É o que nós falamos. Ele fracassou desastradamente e deve uma soma muito grande. Então ele vem como médium para poder pagar, acelerar o processo de pagamento, razão pela qual necessita de apoio e compreensão. Tecer-lhe elogios, antecipar-lhe os primeiros lugares, buscá-los em consultas vulgares, é colocar-lhe graxa aos pés. O Chico dizia: não me elogie, não elogie o médium. É a mesma coisa que você pegar um balde com água, sabão em pó e jogar no chão para que eu escorregue. O Chico dizia isso, e aqui está falando, ó. Tecer-lhe elogio, ficar elogiando o médium, é antecipar os primeiros. Por que o médium tem que sentar no primeiro lugar?
Se ele é o mais desastrado, é o que mais cometeu o desatino, tem que sentar no local comum, como qualquer outro. Médium não é melhor do que ninguém. Buscá-lo em consultas lugares é colocar-lhe graxa aos pés. Vai fazer com que o médium, pela sua vaidade, nós somos humanos, gente. Quem não gosta de ter o ego massageado? Ah, você está tão bonito hoje. Ah, você está... Nossa, você é isso. Ah, você... Quem é que não gosta de receber elogio? Mas massagear o ego de um médium é colocar-lhe graxa aos pés. É escorregão certo. E aí ele vai ter a mediunidade suspensa pela vaidade. Se ele se ocupar da vaidade, vai até perder a mediunidade. Os instrumentos que os médiuns necessitam: intelectual, resume num só: estudo. Moral, consubstanciam-se na conduta do médium, precisa ser um exemplo de moralidade. Evidentemente que nós estamos num plano de provas e expiações. Aí muitas das vezes a gente vai falar assim: nossa, mas aquele médium faz isso, aquele médium faz isso. Gente, não existe médium santo no plano da terra. Nós estamos num plano de provas e expiações. O médium, nós vimos aqui, acabamos de ver, foi alguém que fracassou desastradamente. É a oportunidade que Deus está dando para que ele possa fazer tudo diferente, para que ele possa modificar. Então não queiramos achar perfeição no médium. Ah, mas o médium fez isso, o médium faz... Quem de nós podemos apontar o dedo para alguém? Atire a primeira pedra quem tiver sem pecado. Terceiro, espiritual, deve munir-se da fé. Não tenha medo, tenha fé. E o quarto é o material, trabalho honesto, evitando ambição excessiva e desejos imoderados. Médium não pode se valer da sua mediunidade para angariar recursos. É fracasso na certa, é derrapagem na certa, é perda ou suspensão da mediunidade na certa, e vai aumentar o seu compromisso com a espiritualidade para a próxima existência. Dai de graça o que de graça recebeste. Dai de graça o que de graça. Não julguemos que a mediunidade nos foi concedida para simples passatempo ou para a satisfação de nossos caprichos. Em circunstância alguma, façamos dela o nosso ganha-pão. Infeliz do médium que utiliza sua mediunidade visando aos seus interesses terrenos. Onde há interesse, por pequenino que seja, não há caridade. Então, se o médium pode ajudar, que ajude. Se não pode, não cobre por esse trabalho. Então, a mediunidade, porém, não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando esses, já não há mediunidade. Sempre costumo dizer que, como dizia o Chico, o telefone toca de lá para cá, não é daqui para lá. Então, se eles não quiserem comunicar e não tiverem permissão para comunicar, porque eles têm que querer e têm que ter permissão. São duas variantes que tem que estar para que ocorra a manifestação mediúnica: permissão e desejo. Se eles não tiverem, não vai haver. Aí pode haver charlatanismo. O médium dizer que está incorporado, está tendo a manifestação e na realidade não está ocorrendo nada disso. Nós temos dois tipos de mediunidade: a de efeitos físicos, que se presta às aparições, batidas, transporte de objetos, entre outros, e as de efeitos intelectuais, que nós falamos, que é a da vidência, a psicofônica, a psicográfica e a audiente. Então são dois tipos, falaremos disso oportunamente. E o que é mediunidade com Jesus? Nós já dissemos, é colocar em prática a lei de amor, é vivência da caridade. Aí nós temos o exemplo de Madre Teresa e do Chico: é serviço aos semelhantes, é aprender a servir. Essa é a verdadeira mediunidade. É trabalhar no exercício da lei de amor e de caridade. Não é simplesmente sentar, psicografar, receber uma manifestação, ditar uma mensagem. Essa é a mais fácil. A mais difícil é essa mediunidade com Jesus. Então Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Que possamos, a partir de hoje, colocar nas páginas da nossa vida o estudo, o entendimento, a prática da verdadeira mediunidade com Jesus, que é o auxílio ao próximo
a prática da caridade, a nossa elevação moral e espiritual, para que na próxima encarnação nós possamos retornar aqui bem melhores do que estamos na presente encarnação. Gratidão mais uma vez pela paciência de me ouvir. Gratidão. Gostaria de agradecer o nosso irmão Wagner pelo aprendizado. Que prevaleça então em cada um de nós o sentimento voltado ao amor, se manifestando através da caridade. Senhor, dai-nos força para trabalhar. Com o corpo e a alma. Eu quero estar em equilíbrio, na luz do amor, auxiliando e servindo. Estenda as vossas mãos, dê agasalho e vão, acolher com ternura e carinho, irmãos sem desequilíbrio. Todos nós fizemos o compromisso, amai-nos uns aos outros como Jesus Cristo. Estamos no mundo em regeneração, compartilhe o vosso amor com seus irmãos. Senhor, dai-nos força para trabalhar, levar o alimento ao corpo e à alma. Eu quero estar em equilíbrio, na luz do amor, auxiliando e servindo. Estenda as vossas mãos, dê agasalho e vão, acolha com ternura e carinho, irmãos sem desequilíbrio. Todos nós fizemos um compromisso, amai-nos uns aos outros com Jesus Cristo.